Curitiba, naquela época que aconteceu a Guerra do Pente, e não confundir com a Guerra do Pentelho, que está acontecendo agora, era uma cidade mais mágica. Havia o poder, não era como hoje, que o poder está tomando conta do povo. Havia o poder, que era um troço isolado, no caso o governador Moisés Lupion, que estava cuidando do roubo de terras no estado, né? Então o povo estava mais à vontade, estava mais solto, podia fazer o que bem entendesse, não tinha partido político tipo os que tem hoje, que ficam vigiando o povo, cuidando de salvar o povo e tal, né? Então era uma cidade mais mágica, onde aconteciam as coisas aconteciam mais solta, mais... Isso, mais solta, sem precisar ter carteirinha disso, sem precisar... Em resumo, era uma cidade onde as pessoas trepavam entre si, umas com as outras, e não fugiam com a paciência das outras, como hoje, né? Uma prova da existência mágica era que o poder, né, que nunca parava aqui, é simbolizado por isso que está aí, olha. Não corta que tem a música de fundo. 1959, penúltimo ano do governo de Juscelino. A euforia dos primeiros anos de desenvolvimento, dos 50 anos em 5 já passara, e o povo começava a reclamar. Onde está a minha parte em tudo isso? O vice-presidente Jango anunciava: o povo está financiando com o seu sacrifício o desenvolvimento econômico. Cantava-se e dançava a bossa nova. Bebia-se que suco, andava-se de vemaguete e lambreta. O custo de vida assumia proporções elevadas. Voltava a enfatizar João Goulart: este povo pode e sabe suportar privações para que o país se desenvolva. Mas é necessário que esse sacrifício não recaia sobre os menos afortunados. Quase final da trajetória de JK no poder com a construção de Brasília, liderando a marcha acelerada do país rumo ao Planalto Central, Juscelino nos entregava um país respirando democraticamente, inserido no rol dos países em desenvolvimento. O primeiro passo estava dado. Os frutos e consequências estavam entregues ao povo brasileiro e a outros que porventura viessem conduzir os anseios da nação. No ano seguinte haveria eleições. O alto custo de vida não permitiria uma vitória do governo. Jânio Quadros, o mais forte candidato oposicionista, renuncia à sua candidatura à presidência, para renunciar à renúncia em 5 de dezembro. Curitiba preparava-se para o Natal. Como naquele tempo não existiam as cadernetas de poupança, nem o baú da felicidade, as economias iam mesmo para as cestas de Natal. O Paraná, como o resto do país, não ia bem economicamente. Em compensação, o Curitiba sagrava-se campeão paranaense, derrotando o Ferroviário por 2-1. As liberdades democráticas garantiam a todo o país o direito inclusive de discordar. Tanto assim que oficiais da FAB, pela segunda vez, revoltam-se contra Juscelino, desta vez voando rumo a Aragarças, sem conseguirem rebelar ninguém. Curitiba esperava ansiosamente para dezembro a volta dos pracinhas paranaenses do Batalhão Suez que haviam seguido com as tropas da ONU para o Oriente Médio. Para esperá-los, houve gente que comprou roupa nova na popular Casa Globo. Os mais abonados compravam seu terno dentro da moda nas Lojas Unidas e um bom sapato na Casa Clark. Naquele tempo, não existia loteria esportiva. Mas o governo inventara um bom sistema para reforçar o orçamento do Estado e lançou a campanha O Seu Talão Vale 1 Milhão. No dia 1º de dezembro, Hamilton Constantino é o primeiro vencedor sorteado com 1 milho. No dia 8, Curitiba explodia com A Guerra do Pente, um filme de Nivaldo Lopes.
O pai dela vive em Tel Aviv. O pai dela vive em Tel Aviv. Vive em colchão mole, vive tela. Vive em colchão mole, vive tela. Vamos pegar uma tela. Vamos pegar uma tela. Era 8 de dezembro de 59. Eu estava às 5 horas da tarde. Era meio feriado 8 de dezembro, né? Entrei na loja, fiquei na caixa. Chegou o cidadão. Pedia pente. Então, peguei o pente, naquele tempo dava troco como troco. Peguei o pente e dei para ele. Ele pediu uma nota. Eu chamei uma moça, funcionária, chama Lady. Chamei Lady, faça o nota para freguês. Então, ela chegou, fiz nota. Quando ela fez nota, o cidadão me chamou, senhor, um burro. Disse, por quê? Senhor, um burro de novo. Repetiu. O que ele está pensando? Ele olhou para trás e me chamou um nome feio, filha da puta. Peguei ele e joguei lá, na calçada. Depois começou a guerra. Bando de vagabundo!
Vocês vão ter comigo. Estão pensando o quê? Alô? Como? Mas o que é? A situação está insustentável? Baixa o cacete! Estou mandando baixar o cacete! Antes que a comunidade árabe abra guerra contra o Brasil, porra! É isso mesmo! Incompetentes! Tem que baixar o pau! Cambada de vagabundo! Estão pensando que isso aqui é casa da sogra? E você, cara? Entrou bem, hein? Se mete onde não deve, tá vendo aí? A prosaica discussão em torno de uma nota fiscal de um pente assume proporções inesperadas. O quebra-quebra, que inicialmente era dirigido somente contra os estabelecimentos comerciais sírio-libaneses, atinge outros pontos da cidade. Iniciado por volta das 5 horas da tarde, às 7 da noite, já mobilizava toda a Polícia Civil e unidades do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, tentando dispersar a população que, a cada momento que passava, ganhava todos os combates diretos contra a ordem até então estabelecida. Altas horas da noite, uma trégua. A população vai dormir, acumular forças para o dia seguinte. Dormem satisfeitos os revoltosos, pois ganharam a primeira batalha. Nos processos e arquivos da polícia, nada consta em relação ao número de feridos ou eventuais mortes. Porém, algumas entrelinhas da imprensa acentuam que 2 pessoas morreram vítimas do episódio. Os hospitais da cidade socorriam feridos em locais diversos. Dentre os feridos, o chefe da polícia, Pinheiro Júnior, que levou uma pedrada na cabeça, e o comissário Eudes Brandão, o encarregado de baixar o cacete nos manifestantes.
E atenção, exércitos populares oriundos do estado de São Paulo e do Rio Grande do Sul marcham rumo a Curitiba, a capital paranaense que desde a tarde de ontem resiste bravamente nas ruas em defesa do nacionalismo e do futuro do povo brasileiro. A revolução começa pelo Paraná. Pela manhã do dia 9, quando tudo parecia ter voltado à normalidade, quando a população que descia do ônibus a caminho do trabalho parecia preocupada somente em tomar conhecimento das notícias do dia anterior, estampada em todos os jornais, pouco a pouco concentravam-se na certeza de que alguma coisa estava para acontecer. E quando menos se esperava, recomeçava com furor a Guerra do Pente. De alguma forma, o que ficou de substancial nesse episódio do Pente é de que nós estávamos vivendo naquele momento um período de transição, de ajustamento salarial. A crise já avançava bastante. O sonho do desenvolvimentismo para os trabalhadores de certas áreas não passou de um sonho. E enquanto em São Paulo e no Rio e nos centros mais industrializados, os trabalhadores conseguiam um status, uma situação melhor, com salários mais ajustados, nas províncias, nas cidades menores, a crise veio em razão desses custos mais altos que começaram a correr depois de 58, 59, e a ilusão foi se esfumando porque a industrialização em Curitiba, por exemplo, não continuou sendo um sonho. A Guerra do Pente me pareceu então que foi para nós que trabalhávamos na imprensa, na época, no Diário do Paraná, por exemplo, uma certa surpresa, porque nós não conseguimos medir o que estava acontecendo com as classes sociais de baixo. A imprensa está muito voltada sempre para o que acontece com as classes emergentes, com os ricos, com a indústria, com o comércio. Enfim, a própria imprensa vive disso. E, em razão desse fato, o jornalista geralmente é um alienado. O seu mundo, o seu universo passa a ser também o universo da realização econômica, das atividades sociais mais destacadas, e ele não vê o grande mundo, o mundo da maioria dos trabalhadores. Talvez por isso para nós fosse uma surpresa. Na luta do conflito de ruas, o movimento estudantil secundário e jovens desempregados e adolescentes constituíram o grande contingente de pessoas a reivindicar e a realizar uma justiça social por suas próprias mãos contra os que tivessem lojas, enfim, qualquer tipo de estabelecimento à mão. Afasta aí, Cido. Vai.
uma semana depois, recebi uma carta do Líbano. E eu devo ter ela até hoje. Bom, essa carta aí tem um corte de jornal. Meu tio tirou o corte do jornal e mandou dentro da carta, dizendo assim, que a rádio de Beirute interrompeu a sua programação de hoje, dizendo que houve uma invasão, um tumulto contra os imigrantes libaneses que moram na cidade de Curitiba. والآن وبعد مرور 26 عاما على مرور الحوادث التي جرت في كوريتيبا والتي استهدفت العرب بدون تمييز وقد رأيتموني اليوم كما رأيتم غيري من الإخوان اللبنانيين والسوريين والذين عاشوا حوادث عام 1959 وما زلت في هذه المدينة وفي نفس المكان وهذا دليل على تضامن البرازيلي والعربي وبصورة خاصة اللبناني على أرض واحدة مؤلفين لهم جميعا هذا الوطن الجبار والذي يستهدفه العالم في الديمقراطية. O exército começa a agir. O general Oromar Osório reúne-se com as lideranças estudantis, pedindo que auxiliem as autoridades. Isso de nada adianta. Os estudantes estão ao lado da população. Finalmente, a situação ficando insustentável, o exército coloca os tanques na rua. Conta uma testemunha que um dos primeiros tanques a sair do QG sofre um defeito mecânico. Para, sem poder acompanhar os restantes. A multidão que até então os vaiava corre em auxílio dos soldados, empurrando o pesado tanque pelas ruas da cidade. Episódio este que marca o espírito de toda a revolta do Pente. É cobrinha na cabeça hoje, é. Senhor Amado Najar, o senhor como pivô da Guerra do Pente, esse fato aconteceu em 59, qual a tua interpretação para esse fato? No começo, né? Sim, no começo e um apanhado geral, assim. Era 8 de dezembro de 59. Eu estava às 5 horas da tarde. Eu estava fora da loja. Entrei na loja. E a loja estava cheia, era meio feriado 8 de dezembro, né? Entrei na loja, fiquei na caixa. Chegou o cidadão. Pedia pente. Então, peguei o pente, naquele tempo dava troco como troco. Peguei o pente e dei para ele. Ele pediu uma nota. Eu chamei uma moça, funcionária, chama Lady. Chamei Lady, faça o nota para freguês. Então, ela chegou, fiz nota. Quando ela fez nota, o cidadão me chamou, senhor, um burro. Disse, por quê? Por que você não faz nota? Então eu chamei a funcionária, fiz uma nota, entregou para o freguês. O cidadão me chamou, senhor, um burro. Disse, por quê? O senhor tem que fazer nota. Eu disse, não, eu tenho funcionária para fazer nota. Disse que não, o senhor, um burro de novo. Repetiu. Então eu fiquei quieto, não falei nada, a loja está cheia de freguês. De 8 de dezembro, 59. Não falei, eu fiz conta aqui.
Então o cidadão pegou o pente, pagou, pegou a nota, foi até a porta da loja. Então olhou para trás e eu fiquei olhando, pensando o que ele está pensando. Ele olhou para trás e me chamou um nome feio. Que nome? Não, muita coisa. Me chamou filha da puta. 59, tinha 32 anos. 32 anos no tempo de mocidade, então não aguentava. Eu cheguei, de fato, não sabia o que eu fiz. Peguei ele e joguei lá, na calçada. Isso. Depois começou a guerra. No lado tinha um Parmarabá. Parece que a história está bem arrumada. Mais que 200 pessoas dentro do bar. No mesmo instante que aconteceu comigo, saiu todo mundo no bar e saiu guerra. Antes, um dia 7 de dezembro, ele esteve na casa da Bichincha. Chama-se um judeu. Ele me fez conforme que eu fiz para mim, fiz para o judeu. Mas o judeu, homem mais de idade, assim, não fiz conta para isso. Xingou ele e tudo. Então não fiz conta. Mas eu não aguentei, porque o senhor sabe, 32 anos não vou aguentar. Foi feio, foi um negócio feio, porque ninguém esperava isso. Homem chegar a xingar o senhor, sem mais, sem menos. Não fiz nada para ele, fiz nota para ele. Aquele tempo era 5 marrais, não faz nota, até 7 marrais tem que fazer nota. Assim mesmo eu fiz nota para não houve briga. O homem me chamou burro 2 vezes, depois me xingou minha mãe, então me obrigou a fazer isso que eu fiz. Joguei ele na calçada. Mas diz que o senhor quebrou a perna dele? É, foi quebrada a perna dele. Como? Foi quebrada, quebrou a perna dele. Com um empurrão? Não, eu peguei ele assim já na calçada. Mais do que a presença do exército nas ruas, a forte chuva que caiu sobre a cidade na tarde do dia 10 dispersou os manifestantes. Afinal, não há revolta popular que resista a uma forte chuva em Curitiba. No dia 11, a morte do senador Souza Naves fazia a população esquecer os dias anteriores e voltar a pensar em que mãos cairia os rumos do governo do estado. Bom, resumindo, a classe média naquela época não tinha ainda dominado a cidade como hoje. Quer dizer, o povo estava mais solto, mais à vontade, com os seus Bellarmine e Gabriela, com suas Maria Bueno, com o seu subemprego, com a sua fome natural, com a merda, porque Curitiba sempre, até hoje, é uma cidade... será que a Sanepar não vai censurar o filme? Curitiba é uma cidade que até hoje 80% da cidade não tem esgoto, a merda aflora. Então, naquele tempo, a classe média não tinha descoberto a cidade ainda. A nossa universidade, as pessoas vinham aqui só porque não passavam nas outras universidades, então vinham passar na Universidade do Paraná, que era um facilitário, né? Então a classe estudantil também não enchia o saco, eles vinham aqui só para estudar porque não tinham passado em outro lugar e logo que se formavam, se mandavam, né? As esquerdas, o Partido Comunista era meia dúzia de pessoas, então o povo podia estar à vontade, assim, para fazer o que bem entendesse. E eu repito que o que mais se fazia aqui era trepar. Curitiba era uma cidade famosa por fornecer putas, né, para o resto do Brasil. Elas se prostituíam aqui quando arrumavam um documento falso, né, dizendo que tinham 18 anos, aí iam para outras cidades dar. Então, nesse clima de coisas, é que pôde surgir um negócio tão bonito, né? Uma manifestação tão bonita como foi a Guerra do Pente. Hoje seria impossível.